Sejam muito bem-vindos ao podcast 3 da ST3. Eu sou a Bia, estou aqui com o Leandro Magrini e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição e alta performance com a Kelly Bertolazzi. Esse podcast nasceu de um evento presencial que nós fizemos, em agosto desse ano, onde o feedback foi muito legal. Então, nós trouxemos profissionais que são especialistas nas suas áreas para dizer para empresários, empreendedores, sobre a sua história de vida, o que eles fazem, e dar dicas boas para esse pessoal de varejo e de food. O podcast foi tão legal, aliás, o evento foi tão legal, e nós temos clientes pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, como revendas também pelo Brasil inteiro, e solicitaram que nós enviássemos o conteúdo para eles. Então, legal que foi. Nós não gravamos de fato para isso, né? Então, esse podcast veio como ideia de ser uma sequência digital do nosso evento presencial, onde a gente consegue trazer aqui profissionais gabaritados para que consigam compartilhar os seus conteúdos com todos vocês, já que a internet não tem restrição nenhuma de espaço e nem de lugar. É isso aí. E hoje a gente trouxe uma especialista em nutrição, uma nutricionista há 18 anos. Ela trabalha com emagrecimento e alta performance. É também escritora. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como a alimentação, hábitos saudáveis, tudo isso influencia no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Então, seja muito bem-vinda, Kelly. Eu agradeço, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho aí de nutrição e performance. Vamos Muito lá. bom. Até porque começar com esse tema, né, é interessante. Nós, como profissionais, empreendedores, empresários, enfim, gestores de pessoas, de times, de equipes, de processos, tudo começa conosco, né? Então, antes de falar de vendas, de compras, gestão de pessoas, planejamentos, projetos, a gente tem que entender como é que nós estamos. Nós só damos aquilo que temos e que somos, né? Então, como o empresário, o empreendedor, o profissional, de fato, ter maior disposição, maior foco, maior concentração, inteligência emocional, e tudo aquilo que, de fato, faz esse fechamento do que o profissional tem que ser para um bom rendimento. Então, a gente queria entender, conversar com você, bater esse papo gostoso. Temos várias dúvidas interessantes que eu já quero tirar aqui. Sobre como essa vida saudável, sobre como essa alimentação pode contribuir para que a gente, como profissional, tenha alta performance de comportamento, de fato, e conseguir conduzir um negócio como um todo. Eu acho que a primeira pergunta mais direta assim, que a gente tem é como realmente a alimentação pode influenciar nesse processo cognitivo. Então, eu trabalho, né, a gente tem uma carga horária, uma grande maioria, né, aqui no Brasil. A gente entra às 8, sai às 6, mais ou menos, tem um descanso no horário do almoço, mas como a alimentação pode influenciar nesse nosso processo cognitivo e influenciar na nossa atenção e no nosso foco? A alimentação ela está diretamente ligada, né, a alto rendimento ou baixo rendimento. Uhum. Então, depende a nossa alimentação no dia a dia. Se a gente for buscar realmente alta performance, eu costumo sempre associar. Não basta ser, por exemplo, uma Ferrari. Uhum. Se você não colocar um combustível de boa qualidade, essa Ferrari não vai andar, né? Então, o nosso organismo, nosso corpo, ele precisa de um bom combustível, principalmente aqui falando em empreendedores, empresários, enfim, que a gente sabe que essa ilusão, né, da carga horária das 8 às 18 realmente não acontece, né? A gente acaba aí performando 12, 14, né, às vezes 15 horas dia. Então, para que a gente consiga realmente performar e ter qualidade de vida no longo prazo, porque o empreendedor ele não sonha em ter a empresa 5, 10 anos, né? A gente está aí buscando empreender quem ama, né? Quem veste essa camisa, esse sonho sempre, né? Então, a longevidade eu vou conseguir ter através de uma boa alimentação e bons hábitos. Mas, lógico, no quesito alta performance, os principais alimentos que não podem faltar são alimentos que vão aí nos dar energia, né? Uhum. E o carboidrato, principalmente, mas carboidrato, proteína, gordura boa, falando, né, na parte de cognição, igual você relatou, os alimentos que a grande maioria, né, dos brasileiros acaba deixando, né, de lado. Então, alimentos aí ricos em ômega 3, né, gorduras boas. E também tem muito aquele mito da nutrição, né? Ai, gordura não pode, né? Uhum. Ai, carboidrato tenho medo, né? Agora a moda
dieta low carb. Então, claro que tem que ter um equilíbrio, né? Mas com o equilíbrio e a combinação aí de cada nutriente, ele vai ter essa ação aí para a gente render, né? Performar ao longo aí do dia todo, principalmente o cérebro, né? Porque o empreendedor, ele tem que ter aí foco, concentração, memória, né? Agir muito rápido. Não, depois do almoço, né? após o almoço eu resolvo. Não, né? Às vezes é nesse minuto. Então, pensamento rápido, o que eu posso fazer, né? E assertivo. E aí existem, sim, alguns alimentos importantes para isso. Ô, Kelly, e aí muitas pessoas, a gente pensa em concentração ao longo do dia, né? Tá disposto o dia inteiro, que exige, de fato, o trabalho, a família, a nossa vida. Mas tem também não só a questão de permanecer assim ao longo do dia, mas já acordar cansado, né? Então, tem muita gente que... Acho que a sequência desse hábito, não sei se é uma verdade ou não, mas a sequência de uma má alimentação diária faz com que sempre o próximo dia a gente já comece com o tanque meio cheio. E aí, como é que eu vou levar todo dia se eu já começo o dia cansado? Isso, de fato, acontece e é uma sequência de uma má alimentação ao longo dos dias? Sim, é o que a gente chama aí de fadiga crônica. Então, às vezes, vem de vários hábitos ruins, sedentarismo, né? Poucas horas de sono, má alimentação, às vezes um estresse, né, crônico que também não é tratado. E aí o profissional ele vai empurrando, né? Não, amanhã eu vou acordar melhor, mas não muda o hábito, então a tendência não é melhorar, né? Então, essa fadiga, esse cansaço. Ou realmente é falta de um bom combustível, às vezes naquele dia ele comeu mal por algum motivo, né? Mas se é crônico, se todo dia ele já acorda cansado, não é o correto, não é o normal do nosso organismo, né? Então, provavelmente é uma sequência de erros e de hábitos que está levando para essa fadiga crônica, esse cansaço, né? E principalmente hidratação, sono, alimentação e sedentarismo, né? São os pontos para essa fadiga crônica. A pessoa realmente, às vezes ela acorda um pouco descansada na segunda, porque ela descansou aí o final de semana, mas aí já terça, quarta, quinta... Chega na sexta-feira, já tá assim... Zero rendimento, né? Bateria lá embaixo. E aí, se você tem que tomar decisões numa sexta-feira, o empreendedor, ele não tem essa de segunda, sábado, domingo, ou agora sextou, né? A gente tem que estar performando o tempo todo. Então, esse olhar para a alimentação é muito importante, né? É primordial. Nós temos uma tríade de alimentação, exercício físico e sono. Sim. Esse combo bem adequado, ajustado, obviamente Sim. ajuda o empresário, o gestor, vamos dizer assim, o profissional, de fato, a conseguir tomar decisões mais coerentes, ter essa disposição. A gente lidar com gente todos os dias, né? Então, lidar com o ser humano também é um processo bem interessante, porque uma palavra mal colocada, um estresse mal colocado ali, pode gerar um distúrbio e uma consequência muito negativa, que se de fato ele está descansado, ele está bem alimentado, está treinado, o corpo, né, em si é melhor para ter essa concentração e inteligência emocional? Sim, essa tríade, né, treino, sono e dieta, a gente costuma dizer que esse é o segredo, né, de um resultado, de um bom resultado, seja quem vai buscar emagrecimento, quem vai buscar o atleta alta performance, o empreendedor, ou se eu vou buscar, por exemplo, o ganho de massa muscular, não importa o objetivo. É dividido, né, em 3. Então, assim, não é 50% treino, 50% dieta. Não. Na tríade treino, dieta e sono, eu tenho que dar 100% do sono, 100% da alimentação, né, e 100% do treino. Então, essa divisão, né, eu falo de conversa de academia, é errada, porque se você, por exemplo, se doou 100% no treino, mas não foi 100% alimentação e sono, você não vai ter 100% de resultado. E a gente se pergunta, por que eu não cresço? Por que não melhora? Por que não sei o quê? Mas então, eu só às vezes, lado. ele faz perfeito, às vezes, o treino, com planilha, com personal, e, de repente, não... E a dieta, com a nutri esportiva, enfim, mas não está dormindo legal naquele mês. Ele não vai ter 100% do resultado,
porque na verdade ele está dividido em 3, né? Alguma coisinha. 33,3%. Nossa, né? e eu consigo ver, assim, no meu dia a dia, quando eu não durmo bem, parece que tudo desanda. Meu dia, eu viro cão, gente, de verdade. Eu fico tão irritada, porque, assim, geralmente A gente percebe, mas eu não vou falar nada. Mas, Às vezes é TPM, né? pode ser, também, pode ser. Mas eu consigo, assim, depois eu comecei a me analisar bastante. Então, tinha dias que eu ficava, gente, é impossível que eu tô tão irritada hoje, que eu tô comendo errado. Porque aí tudo vai desencadeando, assim, Sim. eu não durmo direito, aí eu já acordo querendo pular o café da manhã. Aí eu já pulo o café da manhã, então eu já vou pensando no hambúrguer no almoço. E eu sou bem esfomeada, né? Também o pessoal aqui conhece. Faz um Então, corte, porque fome é fome é Beatriz comigo. Galindo Fome, Eu tenho entende? Essa muita pessoa. fome. Mas aí eu comecei a me policiar e falar, gente, eu tenho certeza que é porque eu não dormi. Aí eu dormia a noite seguinte, 8 horas. Eu acordava, gente, como a vida é linda, como é tudo bom. E aí eu ficava, meu Deus, é só por causa do sono que tudo isso ficou desregulado. Então, realmente, é uma coisa que a gente não dá tanta importância. E hoje a gente também fala muito, assim, eu ouço muito, né, e também faço acompanhamento com nutricionista, e ela fala muito pra mim sobre higiene do sono. Então, assim, chegou na hora de dormir, esquece o celular, vai ler um livro, tenta ir se desligando aos Sim. poucos, porque a gente, quando A vai luz, ver, né, da a tela. luz faz muito mal, e aí eu vou ver, tava antes, né, era 1h no TikTok, rolando TikTok, e aí eu ficava, por que eu acordo 3h? Por que eu acordo cansada? Por que tá tudo dando errado? Mas era por causa disso. Então, a gente não dá realmente a devida importância para o sono. Acho que é muito legal saber que, assim, entender que realmente é um pilar tão importante quanto a alimentação e tão importante quanto o treino, né? Muitos processos acontecem durante o sono, né? Sim, né? E aí, se a gente não dorme direito, de fato. A otimização de todos os hormônios acontece dormindo. Então, não adianta você ir lá treinar, né? Depois você tem que se alimentar e aí no sono que você, teoricamente, né, vai crescer, vai fazer toda essa modulação. Então, 100% sono também. Claro que cada indivíduo tem uma necessidade de horas. Isso, né? Isso é legal falar, porque o Lê, Não é padrão, né? ele dorme, você geralmente dorme menos. 6 a 7 horas por dia. Depois que eu fiz o exército em 98, de lá pra cá, o meu organismo se acostumou, assim, absurdamente a 6 horas de sono. Hoje são 7 para mim o ideal. Eu tô ficando mais velhinho, então 6 eu não suporto mais. Mas tudo bem. Só que é engraçado, se eu dormir 5h55, eu acordo com dor de cabeça, acordo mal, mas assim, 6 horas é uma coisa assim, durante muitos anos, de 98 para cá, meu organismo se adaptou total a fazer esse tipo de sono. Então tá ótimo para mim. Então se eu dormir 2h, eu vou acordar às 8 e tá tudo bem. Né? A gente vai acordar às 10, 11, meio-dia. Não, são 6 horas, independente da hora que eu durmo. E hoje 7 horas, então eu entendo que 7 horas para mim é o sono perfeito, né? Um ponto do sono o ideal é de 7 a 8 horas, mas se é um atleta em alta performance, por exemplo, eu tenho atleta de futebol, de cross, maratonistas, então de 7 a 8 horas é pouco para recuperação muscular, enfim. Sim, pela intensidade do treino, né? Então, assim, aí a gente já trabalha no atleta de 8 a 9 horas de sono. Tá? Mas, de modo geral, de 7 a 8 horas. Porém, não é esse ponto que você falou, se eu acordar às 10 ou se eu dormir às 3 da manhã, enfim, não. O ideal é realmente no horário da produção dos hormônios, né? Sim. Então, o ideal é dormir a partir das 10, 10h30 da noite. Legal. E esses hormônios eles vão estar aí agindo até às 4 da manhã. Então, o correto não é somar X horas. Perfeito. E Entendi. sim dormir no período que eu vou ter a produção hormonal, reparo de tecido, enfim. Não, perfeito, eu sou esse cara. Eu digo do horário só para dizer a quantidade de horas que eu não sou um cara que se dormir tarde eu vou varar o dia dormindo. Mas, de fato, 10 horas eu desligo. Eu sou o cara assim, eu sou um cara do dia. Então, eu levanto muito cedo, mas também durmo cedo. Então, quando começa assim, 9h30, 10 horas, eu comecei já a apagar, já comecei a entrar em modo off, né? Já fala comigo, já tô ok, oi, quem que foi? Mas, de fato, às 10 horas, para mim, seria meu sono ideal é das 10 às 6, das 10 às 5h30, enfim, Perfeito. de fato, tá lindo. Não tô errado assim, eu tô certo. Aí, E o importante seria não acordar, né, no meio da noite nem para Esse é ir um ao problema. banheiro, né? Até às 4 da manhã é o sono mais reparador, né? Então, toda vez que você acorda, você quebra aquele ciclo do sono, né? Da fase mais profunda, né? Que eles falam, né? A fase REM. Então, aí ele tem que começar todo de novo o ciclo até
Por isso que muitas pessoas acordam já cansados. Porque Cansados. quebra esse ciclo. Entendi. Então, você aí que não percebeu até hoje a sua falta de rendimento, começa a prestar atenção no seu sono, na sua alimentação. Pode estar aí uma chave de mudança da sua vida, que vai, de repente, mudar. Uma coisinha só que você ajusta aí no seu sono e alimentação já muda bastante sua performance. Até o seu bom humor, que é uma consequência, né? Muito. A gente Pequenos dorme mal, acorda hábitos, mal, né? Então pequenos já... hábitos diários já vai colher bons frutos, né? Ótimo. Eu tenho muitos amigos do mundo corporativo, né? Então, são em grandes empresas muito tempo, né? E, de fato, o mundo corporativo consome a gente num tanto. Enquanto você der, ele vai te sugar. E é assim que funciona, tá tudo bem. A gente sabe que é assim. Né? Ninguém vai mudar esse tipo de pressão. Mas aí, eu tenho amigos que, cara, eu nem sei quantas xícaras de café por dia, né? Café Porque também, o né? mundo te consome, você dá, ele te consome, você dá e vai te consumir. Então, fica uma troca insana que não acaba, né? E aí, isso ao longo da vida. Porque muitas vezes a gente não percebe o quanto de consumo a gente está tendo do nosso corpo e saúde, até em anos, né? E isso vai explodir em algum momento. E aí, como não perceber, o que a gente deve fazer para perceber o quanto de consumo a gente está tendo excessivo do nosso organismo durante os dias do trabalho, enfim, né? E vai perceber quando já é tarde. Eu gosto de dizer que saúde a gente cuida enquanto a gente tem. Depois que perdeu, é só remediar. E aí não percebe que está perdendo a saúde. Quando perdeu, já é tarde. O que a Kelly disse para a gente tomar cuidado com isso para poder perceber? Eu não sei se tem uma resposta para isso ou não, mas como é que a gente pode entender e tentar perceber o quanto impacto tem no dia a dia, não só no futuro? A cafeína é o mais utilizado aí, né? Então, a xícara de café ou, de repente, um pré-treino, um energético, um suplemento à base de cafeína para tentar performar. Porém, ela tem, né, um tempo agindo no organismo, né? Então, é um efeito bem agudo. Você consumiu a cafeína, em 30 a 40 minutos já foi utilizado, já esgotou. Então, esse excesso, por exemplo, de cafés ao longo do dia é porque deu o pico da cafeína, 40 minutos terminou, você já vai precisar de novo, se você estiver, né, mal alimentado, Sim. com sono ruim, enfim, de mais cafeína para se manter até às 6 da tarde, por exemplo. Então, ela só vai mascarando um problema, ela não está te dando alta performance. A alta performance Esse é o ponto, né? alimentação. Achar que o café te dá performance alta e, na verdade, não. Ele vai te Ele sustentar dá ali. o pico da cafeína, acabou, você vai precisar de mais. Então, por isso que as pessoas elas vão ficando dependentes aí de café. Porém, né, o indicado, o café é ótimo, melhora foco, enfim, mas a recomendação é não ultrapassar 3 xícaras ao dia. Então, Nossa. esse é o primeiro ponto de analisar Olha, eu não vou nem se citar. você está em fadiga crônica ou não, né? Se tomou mais de 3 cafés, talvez. Acho que até nas primeiras, não eu no caso, mas né, nas primeiras 3 horas do dia foram Já 3. foram 3. Já foi. Já deu sua cota Já hoje. deu a cota, né? Não, e até é interessante falar que isso também afeta o sono, né? Porque aí quanto Muito, mais você vai tomando café, a gente acha que, não, meu pai, por exemplo, toma café, ele fala, não, eu não tenho isso de não dormir, eu tomo café 6, 8 da noite, mas eu fico, gente, impossível, porque aí, assim, pra ele, né, pode parecer que não, mas isso afeta no sono também, o sono dele, Sim. às vezes, não é tão profundo como de alguém que não tomaria nesse horário, porque realmente a cafeína fica lá agindo no corpo. Então, é interessante ter um limite, acho, até algum horário, né? Sim, ele desliga, mas ele não relaxa, né? Isso, Então, importante, sim, até no máximo às 5 da tarde, o consumo da cafeína, né? O ideal é não ultrapassar desse horário. E pessoas que a gente chama aí de gene mais sensível à cafeína até às 15 horas, né? Então, tem que ter esse olhar. Até porque é uma bola de neve, né? Então, se todo dia eu tô com café até 6, 7 da noite, 8 horas, depois no dia seguinte igual, dorme mal e vira uma bola de neve, quando vê, começa o dia com o tanque meio cheio, né? E foco e concentração, você corrigindo a alimentação, se você precisar performar até às 10 da noite no trabalho, você consegue, né? Então, isso é legal. Se o café, obviamente ele é bom, né? Mas ele tem a sua limitação. Quais nutrientes, então, que a gente consegue entender para substituir o café de modo que consiga dar essa concentração, essa disposição que o café dá para as pessoas?
Então, de modo geral, o carboidrato é o nosso combustível, ele que vai me dar energia aí para alto rendimento, né? Mas o Se eu saudável, né? Não o saudável, bolo de cenoura com isso. chocolate. Uma coxinha, Uma gente, coxinha. uma coxinha, pouquinho. Mas aí, por exemplo, café da manhã, né? Um bom café da manhã com cereal integral, pães, né? O pão, olhar mais esse lado integral, artesanal, as frutas, né? Que também são ricas aí em carboidratos, em vitaminas. Então, eu já começo o dia com um bom combustível, né? No almoço também, né? O arroz integral. A gente fala muito do integral porque você perguntou quais nutrientes, Sim. né, são importantes. Então, assim, para a parte cognitiva, parte cerebral, gorduras boas, ômega 3, magnésio, né, e selênio. E quais são os alimentos que estão presentes, né, esses nutrientes para o nosso cérebro, para a performance cerebral? Então, são as castanhas, aveia, chia, linhaça, né, das castanhas do Pará, nozes, macadâmia, pistache, enfim. Gordura boa do ômega 3, os peixes ou o próprio suplemento, né, a cápsula de ômega 3, a aveia. Então, se eu casar já no meu café da manhã, de repente, uma fruta, uma banana associada aí uma sementinha, uma aveia, um pouquinho, um fio de mel, né, o carboidrato saudável, eu vou conseguir performar ao longo da minha manhã. Né? Então, eu coloquei um combustível de boa qualidade no almoço, eu vou repor. Né? Então, também vou colocar novamente esses nutrientes. E pensando em parte cerebral, as castanhas, a aveia, enfim, os cereais integrais possuem substâncias que vão aumentar a produção de triptofano, né? A banana é riquíssima em triptofano, consequentemente fazendo aí a produção, né, de serotonina, que é o hormônio, né, da sensação do prazer, do bem-estar. Então, para trabalhar de bom humor, performando, né? Olha como o alimento é rico, né? A nutrição, ela realmente salva vidas, porque numa composição simples, porque às vezes qual que é o medo, né? Mas ser saudável, performar, custa caro. Não, uma banana, uma aveia, né, e um fio de mel, a gente encontra fácil, com um custo acessível, e você conseguiu dar energia para o corpo, para o cérebro, né? Foco, concentração, humor, e é isso que a gente precisa ao longo do dia, né? Ok, eu vou te perguntar do ovo, porque eu sou um viciado em ovo, mas antes disso, só esse ponto que você colocou sobre ser caro, e também sobre a questão de dar trabalho, né? E a gente sabe que Tudo é relativo, né, gente? o brasileiro, de fato, e muitas pessoas começam a até, vou me cuidar. Aí começa uma semana, aí faz lá, separa bonitinho a castanha, a banana, e dá 2 semanas, aí começa, não dá mais, né? Então, assim, esse hábito, esse comportamento que deveria ser uma mudança definitiva para ter uma vida saudável e conseguir colher os benefícios no alto rendimento profissional, acaba deixando de lado porque dá trabalho mesmo. E a vida é assim mesmo, né? Tem que dar, coisas boas dão trabalho. A manipulação de vitaminas é uma saída em caso de não conseguir fazer alimentação com tanta variedade? Porque se a gente pensar tudo que eu devo consumir de nutrientes na alimentação, a gente não consome. Ninguém come todo dia o que tem que comer, o que precisa comer, né? É uma saída em caso de não conseguir na alimentação suprir esses nutrientes ou não? Olha, ao longo desses anos trabalhando, né, na nutrição esportiva, a gente consegue observar que a base tem que vir do alimento, né? Tá. Então, o atleta, por exemplo, se ele tomou a decisão de ser atleta, ele tem que ter a disciplina igual nós temos de abrir a nossa empresa e vestir a camisa. Não foi uma opção abrir a empresa? Então, não tem um plano B na alimentação do atleta. Se ele quer performar, ele tem que colocar energia, né, para preparar os seus alimentos. Nós, empresários, também. Se eu quero performar, se eu quero ser saudável, eu tenho que ter disciplina e organização. E aí eu economizo tempo. Então, de repente, pelo menos eu como nutricionista, oriento os meus pacientes e empreendedores, enfim, a tirar um dia da semana e organizar. É o domingo que você tem mais tempo, né? Porque depois, no dia a dia, você quer praticidade.
É muito, Que é a frutinha realmente, cortada, né? é muito mais prático, né, ligar e pedir, né, uma comida do que preparar Sim. na hora da correria. Então, se você, quem congela tem, né, quem se organiza, planeja, tem, né, saladas, vegetais, frutas aí para a semana toda, né, tem como, né, cortar, picar, higienizar para durar a semana toda. Hoje a gente já tem essa facilidade de já comprar pronto, lavado, picado para quem mora sozinho. Sim. Então, é por isso que é importante o papel do nutricionista, porque nós vamos dando ferramentas, né, para o seu dia a dia, Perfeito. para facilitar. E também Para se não adaptar à rotina, né? Por exemplo, eu fico fora o dia inteiro. Eu não vou conseguir... Você sabe que eu não vou conseguir picar a fruta. Então, você já dá uma estratégia. Então, tenta Isso. picar em tal dia da semana. O ovo não cabe, de repente, nesse horário, meio, no meio, à né, da tarde. empresa. Aham. Então, tem... Vamos substituir. Não é uma opção, né? Eu falo que, assim, eu sou, não sei se embaixador é a palavra correta, mas eu sou um entusiasta da vida saudável. Eu pego no pé mesmo das pessoas, né? Sim. Pego mesmo aqui, ó, pessoal aqui. Eu sou aquele cara que, de fato, gosto muito desse tema e vivo esse tema também, né? Eu perdi minha mãe com câncer quando eu tinha 21 anos de idade e meu pai o ano passado com infarto. Então, assim, qual que é, teoricamente, a consequência da minha vida se eu olhar para o hereditário e não fizer nada diferente? Quer dizer que eu vou ter isso? Não quer dizer. Não é uma certeza absoluta, cada um tem a sua vida de fato. Eu entendo. Mas, assim, até por ter perdas na vida e entender o quanto a alimentação e o quanto a saúde da gente é importante para nós, eu sou um entusiasta, assim. Então, faço os meus treinos diários, adoro o tema, me cuido, né? Tenho também meus problemas e a gente conversou um pouco antes, né, que se a alimentação saudável e exercício fosse garantia que você não vai ter doença nenhuma na vida, nossa, que maravilhoso. Não é essa a questão, né? Porque vai ter, de fato, mas o quanto ser saudável me ajuda a ter uma recuperação melhor daquilo que eu possa vir a ter no futuro. Sim, o que é importante a gente falar, né, até para o pessoal aí que está nos ouvindo, genética não é destino. Hoje, na nutrição, é possível a gente silenciar os genes, né? Então, a gente vai conseguir deixar o seu gene dormindo. É o que a gente chama de nutrição funcional. Tá? Então, alguns suplementos, alimentos que, combinado no longo prazo, shots matinais, enfim, eu consigo modular esse gene, eu consigo desinflamar esse paciente, né? Então, é muito importante. Então, genética, você vai carregar 15% de chance, tá? Mas os outros 85% é o que Tá na você sua fizer mão. de certo ou errado Perfeito. por você. Outro ponto importante, não adianta, né, super saudável, treino, sono, se não tiver o controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Porque, senão, né, o magro também infarta, o magro tem colesterol, enfim. Então, Até o atleta, né, tá também infarta. muito, né? Principalmente porque sob esforço, às vezes, né? Excesso, lembra lá da cafeína, né? Sim. De estresse, de pressão. Então, o controle do estresse é fundamental também para a prevenção de doenças, né? E o cuidado com o intestino. O nosso intestino realmente é o nosso segundo cérebro. Então, também, qual alimentação eu vou fazer para eu ter uma saúde intestinal? Hoje a gente vê que os pacientes já chegam com disbiose, né? Que é um problema intestinal, onde ele só está colonizando bactérias ruins e não bactérias boas. Então, não tem como, né? Ele vai adoecer, né? Então, mente, intestino, né? É o segundo cérebro do corpo, É o segundo. Né? Você sabe que há 5 anos atrás só que eu consegui, de fato, entender isso, porque eu fui uma criança que passou muito tempo com problema de intestino. Muito. E aí você pergunta, o que você tem? Nada. E eu não sabia o que era, né? Mas assim, sabe quando você está fora do eixo, não tem nada que aconteceu de ruim com você, mas você está totalmente louco da vida. E o termo enfesado vem daí, não é? Ele vem de estar com fezes, de fato, porque você fica todo revoltado, bravo, e é o intestino, né? O intestino, ele tá ligado praticamente à alimentação, né? Hidratação. Também não adianta comer tudo bonitinho, os nutrientes, e não estar bem hidratado. Então, não vai absorver esses nutrientes. A gente sempre falava uma frase, né, na nutrição que você é o que você come. Mas não, né? Você é o que você come e consegue absorver.
Então, também não adianta um monte de cafeína, de pré-treino, de suplemento, se você não estiver absorvendo, só está servindo para fazer, né? O que a gente brinca aí é um cocô caro, né? Você vai continuar aí Que legal. perdendo dinheiro. Aí, de fato, realmente custa caro, então, né? Então, não adianta você comprar suplemento fitoterápico, mesmo um ômega 3, tem a quantidade, horário, né? Tem que ser analisado as marcas, se realmente está correto, se esse peixe foi prensagem a frio, né? Se passa aí pela certificação. Não é tomar por tomar suplemento. A gente vê que ficou muito natural, né? As pessoas não têm medo, né, de suplementar, vai tomando à vontade, mas o excesso também é prejudicial e é até um risco. Não, isso que você falou também da hidratação, aí eu que pego no pé aqui. O Lê pega no pé da vida saudável, mas eu pego no pé. Gente, bebam água. Bebam água, porque eu tenho pedra no rim, né? Eu já sei o quanto isso é difícil. E é uma dor que eu não consigo nem explicar, pessoal. Vivi algumas cenas da Bia com pedra no rim. O Lê já viveu uma cena quando eu estava numa crise e eu tive que sair para o hospital correndo. E eu sempre tomei muita água, normalmente, mas depois que eu descobri que eu tinha isso, eu comecei a tomar cada vez mais. Então, hoje, minha garrafinha, onde eu tiver, a minha garrafinha vai estar do meu lado. E eu também pego muito no pé, porque as pessoas não entendem a importância da água e como isso faz bem para tudo. Eu vejo na pele, em tudo, assim, absolutamente tudo. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve, parece. Então, assim, às vezes trocar a cafeína, a quantidade de cafeína, mas trocar pela água pode ser uma boa opção. Lógico que ela não vai te dar essa energia, mas, assim, lembrar de... Se você tomasse uma água cada vez que você toma um café, era melhor, né? Uma substituição melhor. Tem uma conta bem simples de hidratação que, né, o pessoal aí em casa pode multiplicar o peso vezes 25 ml, é uma quantidade mínima. Certo. Né? A gente trabalha sempre o peso vezes 30. E se você treina, né? Se você está com foco aí em melhorar a massa muscular, músculo, 60% é água, né? Água, O cérebro, não quero performar, não quero ter foco, memória, concentração, também, né? Praticamente água. Então, o peso vezes 35 ml é uma quantidade muito boa. Certo. Até porque também, se você consumir muito, você vai diluir também muito seus isso nutrientes. Eu já ouvi falar. Tem que ser uma quantidade, assim, razoável para você. Mas é que tem gente que não toma 2 copos por dia. Eu falo, gente, não é possível. Sim. O mínimo, né, de modo geral, 2 litros para a população brasileira. Mas, lógico, se é, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, 2 litros, não vai hidratar os 100. Então, se é um trabalhador que fica no sol, se é um atleta que treina no sol, ele está desidratando. Então, também, mesmo a água, a gente calcula, né, na nutrição esportiva de forma individual, mas, basicamente, 2 litros é o mínimo e o peso aí associado, né, a vezes 30, 35 ml já é uma recomendação boa, sim. Que legal. Pode não parecer simples, né? Mas carro bom não anda com gasolina ruim. Não adianta. É o Precisa. que ela falou da Ferrari, né? Não é uma escolha, é uma obrigação, né? Então, assim, você não tem que levantar e trabalhar todo dia, pagar boleto. Eu vou escolher se eu vou pagar boleto? Não, esse aqui eu não vou pagar, não. Não tem escolha. A dívida rolando lá. Então, como não tem escolha também pagar boleto, não tem escolha levar uma vida sem saúde, né? Porque vai impactar no seu rendimento, seja você um atleta, um profissional, uma mãe, um pai de casa, enfim, né? Então, a necessidade não tem como você... não é opcional. Não é opcional. Se cuidar da sua vida, se ela não vale para você, vai valer para quem, né? Então, sim, pense em você primeiro e entender que a performance profissional nossa, e também como pai, como mãe, como amigo, como esposo, enfim, é impactada, assim, pelo que a gente consome, né? Então, isso essa parte do pai é muito interessante. Muitos homens vão ao consultório, né? A gente fala, foi livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão, né? Da esposa, enfim. E muitos pais relatam, né? Empresários, eu vim pelo meu filho, porque a empresa me consome tanto e quando eu chego em casa eu não tenho disposição, né? Nem paciência, nem memória e foco para brincar com o meu filho. E a nutrição, a gente percebe em 21 dias a melhora, né, de performance, de disposição desse pai, desse empresário. Então, imagina no longo prazo sendo saudável.
A gente consegue, claro que suplementação, pensando em performance, a alimentação é 70%, né? E 30% eu posso suplementar, eu vou completar o que me falta na alimentação, nos nutrientes, porque também conforme a idade ou a patologia, a gente vai diminuindo essa absorção, os órgãos vão trabalhando mais lentamente. Então, a nutrição esportiva ela consegue chegar até 30%, né, de melhora com a suplementação. A gente vê muito invertido essa base, né? O pessoal querendo tomar o suplemento milagroso para performar, enfim, e esquece, né, a alimentação. E não, 30% é suplemento. Mas se você não tiver a base, a hora que entrar no seu organismo, aquele suplemento vai fazer o papel para tampar aí, digamos assim, o buraco do arroz e feijão que você não consumiu. Ele não vai fazer o papel dele como o suplemento, um colágeno, um whey, né, uma proteína. Se estiver faltando o básico, ele vai tampar o buraco, digamos assim, do básico, né? Então, ele entrou dentro do organismo, ele não sabe se é o melhor whey, o melhor colágeno, a melhor cápsula. O nutriente vai, né, o nosso organismo ele vai quebrar em carboidrato, proteína e gordura para fazer quebra e absorção. Então, é essa relação do caro e do barato, né? Que é relativo, né? É muito o relativo. E eu acho que é legal, falando desse assunto também do pai, né? Eu acho que você até comentou que tem muitas pessoas que... Acho que o Lê comentou que tá chegando o verão, vou me cuidar rapidinho, e aí não passam 2 semanas, a pessoa já volta aos hábitos antigos. E eu acho que isso se dá muito também ao tipo de meta que você coloca para você, né? Porque às vezes a gente tem essa meta, tipo assim, tá chegando agora o verão, projeto verão, porque eu vou pra praia. Aí passou a praia, volta para média. Você não tem uma outra meta. Então eu preciso entrar naquela calça. Você entrou na calça, daqui a pouco você vai parar de entrar na calça. Então eu acho que o fato da gente ter metas grandes, foi a minha nutricionista que me ensinou isso também. Ela falou assim, eu preciso que você tenha metas que façam sentido na sua vida, assim... Metas que você olhe e pense, não, eu vou lutar por isso. Eu quero ter disposição para conseguir ficar com meu filho. Eu quero ter disposição para chegar na velhice diferente. Então, assim, são metas que vão te manter nesse projeto. Porque, realmente, ter energia para brincar com seu filho, eu vou querer ter isso pro resto da vida. Eu vou querer participar dos momentos importantes. Eu mesma comecei, né... Mudei os meus hábitos, porque quando eu ficava muito tempo com os meus sobrinhos, eu não conseguia ficar brincando, eu não conseguia brincar de um pega-pega. Eu falei, gente, eu tenho 24 anos e tô perdendo o pega-pega, não é possível, eu não aceito isso. Então, assim, são hábitos que eu falei, não, eu preciso mudar, porque eu não quero passar a infância deles desse jeito, sendo a tia que fica, vamos brincar de quebra-cabeça aqui, porque aqui eu fico sentadinha. Eu falei, não, eu quero conseguir correr com eles. Então, assim, eu não sei, posso também estar enganada, mas eu acho que a gente criar metas grandes e que façam sentido mesmo pra gente, faz com que a gente continue nesse caminho mais saudável, né? Mas também tem que avaliar um ponto nessa questão de metas grandes, porque a tendência, o brasileiro, é deixar sempre para a última hora. Então, por exemplo, se você colocou uma meta que você vai entrar num vestido de noiva daqui 2 anos, você não vai ter foco, força e fé nesse final de semana que veio, de repente, né, os parentes em casa, é feriado, é no Natal, vai comer. Mas daqui 2 anos dá tempo ainda de eu entrar no vestido. Então, eu, pelo menos assim, né, no meu método, eu gosto de trabalhar com mini metas. Né? Então, de repente, chegou um paciente lá que ele precisa emagrecer 30 quilos, ele tem que performar na empresa dele, ele tem que liderar a equipe. A gente vai trabalhar com mini metas, dói menos, né? Legal. Porque senão começa a autocobrança. Então, o empreendedor ele já tem cobrança demais no dia a dia, desafio, né? Todo o tempo. Se ele colocar mais uma meta que ele viu lá na bioimpedância, que ele tem que emagrecer 30 quilos, e isso é daqui 2, 3 anos. Dá desespero, ele assusta. Então, qualquer estresse ele vai descontar no alimento. E a gente quer bater meta, né? A gente é feliz quando a gente conquista. Então, se você colocar uma meta mais tranquila, né? Mais fácil de acontecer, você vai batendo meta, vai ficando feliz, né?
vai dobrando as metas. Então, sei lá, se você de repente colocou uma meta de emagrecimento de 3 quilos, né, e conseguiu emagrecer 4, ele já vai ficar feliz. Se você colocou uma meta mais tranquila de começar ir à academia Isso. 3 vezes na semana. Porque se já começa uma pessoa que ainda não tem o hábito, então eu vou começar e treinar, vou treinar 7 vezes na semana. A pessoa não sustenta. Na primeira né? semana que ele não conseguir, na verdade, ele já vai ter aquele grau de frustração. Nossa, não consegui ir a semana Sou um toda. derrotado, perdi, né? Venci. Então, se você colocar uma meta menor 3 vezes e você bateu as 3 vezes na semana, até fez uma a mais, você vai ficar feliz e mais empenhado em continuar melhorando cada vez mais. Sim. Então, primeiro descobre qual é a meta através o da motivo. Acho que, bioimpedância. na verdade, seria mais o o motivo. Meu e motivo fracionar Isso. porque vai te dando combustível para você até criar o novo hábito. Criou o novo hábito, é como se fosse o seu dia a dia. Como se fica você muito sempre difícil depois que você já tem o tivesse hábito de saudável. voltar, né? Senão você faz algo assim, obrigado, com dificuldade, e a tendência realmente é voltar do ponto zero, né? Que é o comum de cada um, né? Eu vou voltar só na questão dos pais, porque eu sou né? Sou pai de uma criança de 4 anos de idade, com uma energia maravilhosa. Então, quando eu pego no pé dos amigos, as pessoas que convivem comigo sabem que eu pego no pé, pego mais daqueles que são pais também. Porque se você não faz por você, faz pela sua filha, pelo seu filho. Né? Porque, assim, o impacto dessa ausência que a Bia comentou, de eu quer brincar, mas eu não vou porque eu tô cansado. E aí a vida passa assim, ó. Então, como você citou, da pessoa que te procura no consultório, porque eu chego em casa, eu tô cansado com meu filho brincando comigo, não consigo brincar. Quando ele piscar, o filho fez 10 anos de idade, né? E aí você passou a infância inteira nessa coisa de tentando, nunca conseguindo, né? E o impacto é muito negativo para você como pai, como mãe, que não vai vivenciar uma fase tão legal da vida, né? E para a criança também, com essa ausência. Então, assim, o mercado vai te consumir, não tenha dúvida. Quanto mais você der, mais vai te sugar. E é assim que funciona. Agora, beleza, você vai mudar esse comportamento? Não. Então, como é que eu mudo o meu comportamento e consigo, de fato, atender o que o mercado exige de mim, mas também minha família exige de mim, né? Então, se colocar prioridades como, enfim, Deus, família, trabalho, e conseguir organizar essas caixinhas de modo que eu consiga ter essa energia, é fundamental. Então, você, pai, mãe, preste atenção que a vida passa muito rápido. Quando você piscar, se você não se cuidar e entender disso, a hora que você vê, já passou. E aí, o arrependimento é uma dor que não tem cura, porque já foi. Não tem como voltar para trás, né? Eu falo assim, eu nunca falei para minha filha um não para brincar. Lógico que o não de educação, vou separar os nãos aqui, né? Não pode ver TV, não pode não sei o quê, não pode... Esse não de educar, ele existe, óbvio que existe. Mas o não de brincar, e eu me orgulho de nunca ter falado não para minha filha. Eu posso chegar em casa moído, mas a disposição para ela sempre vai ter. E tem porque, de fato, a gente se cuida, né? Então, faz exercício, treina, se alimenta bem. E aí, numa brincadeira qualquer, de qualquer dia, sai uma frase que você vai lembrar pro resto da vida. E se eu tivesse cansado e falado, não, o papai tá cansado, eu não ia ter vivido esse momento de 10 segundos que marcou minha vida, sabe? E a memória que ela vai ter, Exatamente. né? A memória no futuro, ela vai falar, gente, meu pai sempre brincava comigo. Meu pai nunca recusava uma brincadeira. Então, assim, até às vezes eu vou brincar assim, o pessoal, até a mãe da Bia, minha sogra, fala, nossa, mas que energia é essa, sabe? Você vai brincar agora. Eu vou. Nem vai, brinca, meus sobrinhos também, enfim, meu afilhado. Porque é insano a importância de pais e mães na vida de uma criança e quanto isso ajuda eles a se desenvolverem e valor de vida, né? Então, o que constrói agora vai ficar marcado pro resto da vida. Então, a importância de se cuidar de nós adultos, né? Então, assim, nós somos os adultos, eles são crianças. Isso, é nossa responsabilidade fazer a nossa parte para comando, exatamente. Então, eu pego no pé mesmo, assim, mais ainda de quem é pai de criança pequena e mãe de criança pequena, porque o impacto é muito legal para eles, assim. Então, eu não tenho opção também. Né? Se cuide, se não por você, pelos seus, por né? eles. E falando em baixa performance dentro de uma empresa, e dentro de várias tarefas, né, aí do empreendedor, pai, marido, enfim, proprietário, a gente tem que pensar quais alimentos que mais vão, né, nos prejudicar nesse alto rendimento. Industrializados, né, então, de modo geral, alimentos industrializados ricos em açúcar, sódio, gordura.
que é o fácil, prático, né? O salgadinho, o o congelado, né? Refrigerantes, porque o refrigerante ele também tem um alto teor de açúcar, de sódio, de corantes e conservantes. Né? Tem que tomar esse cuidado do excesso, do consumo diário. A gente não está falando que é proibido, porém... tudo um equilíbrio, eu acho, né? É importante a gente quantidade, mas principalmente aí industrializados, né? Essa má alimentação, o fast também, food, né? Em si, diário, né? Vai prejudicar muito memória, foco, concentração. A gente já volta, né? Se você tem esse hábito, por exemplo, na correria do almoço e você não organizou uma alimentação saudável, você já volta para o trabalho com menos foco, com aquela preguiça, né? E se você pula, né, a refeição, porque não me organizei, também não quero comer besteira, porcaria, mas você também pulou a refeição, então a falta de nutrientes também vai atrapalhar, porque geralmente o que vai acontecer, principalmente nessa pessoa que também não está bem hidratada, ela vai ter dores de cabeça frequente, né? E a gente vê que é muito comum, é a primeira reclamação do paciente em consultório, que chega sempre com dor de cabeça, com enxaqueca, e é a má alimentação. Ou o excesso, às vezes, de alimentos mais sensíveis, de lactose, de glúten. Então, esse excesso, quando a gente melhora, falo que quando a gente limpa o aquário, né, o peixe nada melhor. Então, quando você melhora, você desinflama através da alimentação, diminui muito esses sintomas. E aí isso está envolvendo o alto rendimento, porque quem que raciocina, trabalha, faz uma reunião de repente, né, com dor de cabeça todo dia? Como que você vai chegar em casa e vai querer ainda, né, treinar e depois ver sua família com dor de cabeça? E não é que não pode comer nunca, né? Mas eu acho que eu não sei se essa questão, o problema não é a exceção, mas a rotina, né? Então, assim, cara, um dia da semana eu tô lá na casa de um amigo, abri um salgadinho, eu vou comer. Claro. Não é também esse radicalismo de nunca na vida comer nada, mas tirar da rotina e virar uma exceção, aí tudo bem. Eu gosto de trabalhar no método a lei do 80-20. 80% saudável, 20% a gente faz de refeição livre. Geralmente 2 a 3 refeições no final de semana. Refeição livre, né, gente? Porque o pessoal tem muito, né, essa ideia do dia do lixo, né? E comida não é lixo, né? Então, nem nós somos lixos, né? Para absorver lixo, né? Não é um alimento que vai atrapalhar a saúde e alta performance, né? E sim o que você faz no dia a dia, né? Então, algumas exceções, claro, se não tiver uma patologia, né? Não é o problema aí da performance. Ok, eu vou te perguntar 2 alimentos que eu amo, né? E que impacto que isso dá na nossa vida no dia a dia, que são ovos e carne. Eu sou um carnívoro total, sangue O positivo. E churrasqueira, inclusive, mas eu como ovo todo dia. Então, são 4 ovos por dia. E eu gosto de comer ovo, né? Então, assim, o ovo é um alimento riquíssimo. Eu vi várias matérias que é o 2º melhor alimento do mundo, o 3º melhor do mundo, só perde pro leite materno, não sei o quê. O ovo, sim, é esse alimento riquíssimo e a quantidade de vitaminas que ele possui é gigantesca, né? E ajuda a gente a uma série de nutrientes para, não sei se para concentração, se para disposição, e também a carne. Eu estou te perguntando, é uma pergunta pessoal, tá? Desculpa aí, pessoal, mas é porque eu consumo bastante, eu gosto muito de saber. O ovo é um alimento super nutritivo mesmo, rico aí em proteína, porém ele tem gordura, né? Ele tem colesterol. Então, a carne também, né? Carnes magras, de modo geral, mas não teria problema nenhum no consumo diário. Porém, o que a gente vê, de repente, um consumo exagerado, né? 5, 6, 10 ovos dia. Então, você vai estar só fornecendo os nutrientes presentes no ovo. De repente, você perde, né, essa opção do, por exemplo, como eu falei, do ômega 3, de consumir um peixe, uma sardinha, um atum, que seja na lata, que também a gente já vai, né, logo pensando também no mito da alimentação, caro, né, salmão. Não, uma sardinha, né, no óleo, escorre o óleo, é rico aí também em ômega 3. Então, a proteína em si, não importa qual, né, lembra do ponto que eu falei que não importa o que eu comi, a hora que entrar dentro do meu organismo, ele vai fazer a quebra entre carboidrato, gordura e proteína. Então, se essa proteína
veio do ovo, da carne ou do peixe, a hora que entrar no nosso organismo, vai ter que fazer a sua digestão e vai, né, é aminoácido. Vai quebrar em aminoácidos. Então, assim, o excesso, o que a gente vê muito, aquele cara lá da academia, de repente, ele leva na coqueteleira metade da coqueteleira de pó do suplemento, né, da proteína em pó, por exemplo, um whey. O corpo ele vai usar a quantidade que ele precisa naquele momento. O excesso que ele tomou lá, a mais de pó, ou o ovo a mais que ele comeu naquela refeição, de repente, do café da manhã, é só trabalho para o rim ter que excretar. Né? E aí não toma água. Né? Então, aquele excesso, né, tem que excretar. Então, não é quanto mais, melhor. Né? É o comer certo. Né? Sim. Então, não é o excesso de proteína que vai fazer você produzir mais músculo, ter mais força e energia. Né? E sim a quantidade correta. E essa quantidade correta a gente calcula pelo peso muscular através do exame de bioimpedância. Então, vamos supor que você tem lá 90 quilos de peso total e dos seus 90 quilos, 40 quilos é músculo. Então, o quanto esse músculo precisa de proteína? Né? A gente trabalha, né, numa média, né, que a gente vê aí na internet, 1,2, 1,4 até 1,8 gramas de proteína por quilo de peso dia. Porém, na nutrição esportiva, na alta performance de cérebro e corpo, a gente trabalha essa multiplicação pelo músculo, não pelo peso total do paciente. Mas, de modo geral, até 2,0, né, vezes o peso total é um consumo indicado de proteína. Então, vamos supor que isso deu aí, sei lá, 100 gramas de proteína no dia. Então, quais alimentos eu vou distribuir? Café da manhã, meio da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, né, que não só o ovo, para eu absorver essas 100 gramas de proteína. Perfeito. Então, qual vai ser o tamanho do bife? Quantos ovos eu vou colocar no café da manhã? Quanto de pó de suplemento de proteína eu vou tomar no lanche da tarde? Para bater essa meta das 100 gramas, um exemplo, esse indivíduo, né, ele vai precisar absorver. E, se ele dormir bem, se ele estiver hidratado, se ele não estiver com desbiose intestinal, aí ele vai absorver essas 100 gramas calculadas. Senão, também, a teoria é linda, né? Sim. Mas, na prática, se não absorveu, né, não nutriu, não vai ter performance. E por isso que eu acho que é importante também que cada um procure o seu profissional para entender o que é bom para você, né? Porque às vezes a gente também, hoje em dia, na internet, a gente encontra de tudo. Desde treino para perder barriga até dieta para emagrecer 5 quilos até o fim da semana. Mas assim, às vezes ele está tomando um suplemento a mais, que ele acha que está arrasando, mas ele está vendo isso de onde, né? Está retendo, isso não está fazendo sentido. Então, como é importante a gente saber que, até para a gente não se comparar tanto, eu acho, né? Porque hoje em dia a gente se compara demais. Muito. Por conta das redes sociais. Então, nossa, vi a fulana treinando e, nossa, olha, ela treina 3 vezes por dia e faz... Gente, é um estilo de vida que ela tem. Por N motivos, ela leva essa vida, mas isso não se aplica necessariamente à minha situação. Então, acho que essa comparação a gente tem que ficar bem atento e entender que cada um o excesso é ruim. Muitas pessoas chegam lá comendo pouco e treinando muito num platô de emagrecimento e performance. Não vai sair do lugar, porque não né? dá o tempo do músculo também descansar. Então, o excesso de treino é ruim. A gente tem que realmente ter um descanso, né? E a gente tem a mania do descanso ativo, né? O domingo é descanso, mas eu vou fazer uma caminhada. Não, é descanso muscular, né? Então, isso também é importante a gente analisar. Por isso que é muito individual mesmo a prescrição, né? É importante conhecer o corpo, né? Às vezes a gente está num dia ruim, que às vezes vai ser melhor você não treinar do que você treinar. Então, assim, conseguir entender como que o seu corpo funciona, se conhecer bastante a ponto de ter essa noção. Não, hoje eu acho que eu preciso disso. Se tiver em desnutrição oculta, você vai estar sempre com essa sensação de que hoje eu estou cansado, hoje eu não vou render, hoje eu estou com preguiça. Então, provavelmente falta realmente dos nutrientes. E também um outro ponto que a gente não falou, quais nutrientes para a imunidade.
Porque Ah, também, isso se é essa muito pessoa não importante, tiver uma boa imunidade, vai estar sempre gripada, sempre ruim. e a nossa imunidade, principalmente, acontece também no intestino. Então, olha como está muito ligado, né? Então, não adianta você... Ele falou, tem alguma cápsula, vitaminas que completam aí uma alimentação ruim, de repente? Não, tá? Porque o suplemento, ele não vai ter 100% da absorção. Essa vitamina C, por exemplo, é sintética, e o seu corpo está precisando da vitamina C do alimento. Né? E não tem reserva. Todo dia eu tenho que comer de novo. Sim. Infelizmente, só gordura a gente consegue reservar. Né? As vitaminas... Nutri, eu preciso chupar a laranja todo dia, né? Comer, então, a banana para ter o triptofano para o meu humor no trabalho todo dia? Sim. Não, o corpo ele não vai fazer reserva. Então, todo dia eu tenho que nutrir de novo daqueles nutrientes. Por isso que a reeducação alimentar é muito importante para eu estar absorvendo, né, todo dia, né, essas vitaminas e minerais. Mas a imunidade é fundamental, senão também não tem raciocínio, né, não tem memória. Legal. Ô, Kelly, uma pergunta só de um produto que se consome muito, né? O impacto negativo que ele dá no nosso rendimento profissional, que é o álcool, né? Perdão, eu sou uma pessoa que não bebe, mas enfim. Isso ao longo do tempo, né? Mas eu bebo só depois das 6, né? Mas enfim, como o álcool vai atuando na parte muscular, até conheço um pouco mais porque eu procuro saber, né? Mas eu também não bebo, então não tem esse impacto. Mas como o álcool ele vai impactando ao longo da vida no nosso rendimento profissional? Ele atrapalha em que aspectos? Concentração, disposição, a parte muscular? Como é que esse combo de álcool, corpo impacta no profissional? O álcool, raciocínio, né? O raciocínio mais lento. Então, se é um empresário que ele tem que ter uma tomada de decisão às 8 da manhã do dia seguinte e ele ficou num happy hour aí altas horas, a tomada de decisão pode ser influenciada, né? As pessoas ficam mais corajosas, né, com o álcool no corpo. Então, a gente tem que também tomar cuidado. Claro que vem muito do equilíbrio, é cultural, né? No Brasil, é calor, né? O consumo. Muitas pessoas perguntam, existe uma bebida saudável? Não, o álcool não é saudável, mas existe uma dosagem, de repente. Na nutrição, realmente, na faculdade, o tolerável, quanto um organismo tolera, sem prejuízo, seriam 2 latas para homem e 1 lata mulher, né? Mas a gente sabe que hoje, né, as pessoas elas não tomariam uma única lata num happy hour. Então, assim, a gente volta a dizer desse ponto do equilíbrio do 80-20. De repente, se você quer socializar, tomar uma taça de vinho, enfim, um chopp, e está dentro desse cálculo aí dos 80-20, uma refeição livre, sempre hidratando muito, se você é uma pessoa saudável, né? Não teria tanto risco, né? Não tem como falar que o álcool não causa risco. Sim. Mas é um hábito, não adianta o profissional proibir. O profissional ele tem que orientar e realmente trazer ferramentas para que isso não atrapalhe. Mas cai rendimento, né? Diminui massa muscular, atrapalha o sono. O pessoal acha que o álcool relaxa e dorme. Não. É a história lá do seu pai, né? Ele desliga, mas ele não vai te levar ao sono profundo, que é o sono reparador, para estar bem para o dia seguinte de trabalho. E, realmente, se você quer render 12, 14 horas no dia, no mínimo 8, 9 horas de trabalho, aí você não descansa na hora do almoço, aí você chega, ainda vai à noite para a academia, aí chega em casa, tem que render com o filho. 15, 16 horas do seu dia em alta performance. Então, o álcool ele vai desidratar, ele vai atrapalhar, sim. Né? Acho que legal que você falou o momento de tomar, né? Então, assim, tem uma decisão para tomar, uma reunião importante, um contrato para fechar. Nunca de estômago vazio, Isso, né? Sempre com uma refeição para não absorver, né, esse álcool em segundos no organismo. Deixa para tomar para celebrar a conquista, né? Aí fica legal. Conseguimos um projeto, conseguimos um contrato, mesmo. Uma venda, enfim, aí você toma para celebrar. E se não for treinar, perna na segunda-feira, né? Porque vamos supor que você... O famoso leg day é um desespero. De repente você tomou álcool no domingo, né? E esse álcool ele fica até
3 dias no organismo é um ponto legal, pessoal. 3 até dias. 3 dias para a gente Então conseguir tem gente que nunca fica sem desintoxicar. álcool no corpo, é isso? Não, Sempre com alguma coisinha Toma lá. todo dia. o fígado leva 3 dias aí 3 até dias. conseguir Nossa, fazer um cara. detox. Por isso também que a nutrição tem estratégias para conseguir aí fazer um detox mais rápido. Né? O suco verde, né? Essas ideias de dieta detox não tem essa ação, mas vão colaborar, por exemplo, né, alguns alimentos para fazer com que os nossos órgãos, né, trabalhem de forma mais otimizada para acontecer o detox. Não existe, tá? Não caiam nessa dieta detox. Muito importante isso. Não existe. Né? É o fígado que tem essa ação aí por si só. Né? A gente só faz um complemento. E o álcool impacta diretamente no fígado. Muito. Então, É. quebramos um mito. Ô, Kelly, para a gente finalizar, a gente foi tanta coisa aqui, né? Mas dá uma dica para o nosso ouvinte, como é que a gente consegue, um resumão, assim, olha, de performance, uma dica que você daria para que as pessoas conseguissem, trazendo até do alto rendimento profissional como atleta, que você cuida bastante, né? Para a vida de um profissional comum, de mercado, enfim. Esse resumão para que as pessoas consigam performar melhor. Bom, primeiro ponto, então, não pular café da manhã. Né? As pessoas já saem na correria, tomam só um cafezinho e vai em jejum. Então, o café da manhã é muito importante para alto rendimento, principalmente Perfeito. associado aí a esses nutrientes. Os ovos, por exemplo, um shake de proteína, enfim. O carboidrato saudável, né? Um pão integral, as frutas. Uma fibra, uma aveia associada aí num bom café da manhã. Hidratação também, já acordar, tomar um copo de água em jejum, né? Ou já colocar alguns fitoterápicos, ou um shot matinal, enfim, que aí é individual, né? Cada nutricionista vai trabalhar de forma individual. O sono, né? O sono é importante. Pelo menos 3 vezes na semana de atividade física, que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? 150 minutos semanais. A gente já consegue prevenir infarto, derrame, diabetes, enfim. Então, é importante. Dormir aí de 7 a 8 horas, um sono mais reparador. Se necessário, né, o empreendedor fazer terapia, né? Ter Muito essa importante parte esse ponto. mental. É muito importante esse autoconhecimento, o cuidado da mente. A gente treina só o corpo, esquece que o empresário precisa cuidar da mente, treinar a mente também. Então, importante. Alimentos para a mente, como a gente falou, as castanhas, né, os cereais integrais, enfim. Gorduras boas, um abacate é super legal também, uma fonte de gordura boa. Trabalhar, né, a paciência, então respirar ao longo do dia, cuidado com excesso de cafeína, suplementos para a mente, ômega 3, creatina, vitamina D, alta performance, então empresário que também treina, beta-alanina, tá? Whey, proteína vegetal ou de origem animal, mais lógico que o suplemento, né, muito individual, então tem que ter aí o acompanhamento com a nutricionista esportiva. Que mais que daria para a gente pontuar, que eu acho assim, essencial? É a alimentação. Eu acho que disciplina também, né? Porque E a disciplina, as pessoas são motivadas e quando acaba a motivação, acaba também o cuidado consigo mesmo, né? Então eu falo, quando falta motivação, tem a disciplina. Porque nem todo dia dá motivação para treinar, para se cuidar, para se alimentar. Mas a disciplina, ela vai ser a chave para poder fazer tudo isso, que é bastante coisa, mas que não é uma escolha, né? Não é uma opção, tem que fazer, né? E disciplina também é entender que nem todo dia você vai estar rendendo 100%. A gente tem muito essa autocobrança, né? Então, eu tenho que render, eu tenho que performar. Eu falo isso muito com os meus atletas. Às vezes, hoje, na segunda-feira, o seu melhor foi 60%. Na terça, 80%. Né? Na quarta, deu 100%. Na quinta, de repente, 30%. Mas, de modo geral, ao longo do mês,
né? Um pouquinho todo dia, Um pouquinho todo dia, né? É que o 60 é melhor do que 0, né? É melhor. Então, 10 minutos é melhor do que nenhum. E então, você vai os que 10 treina, minutos. deve acontecer isso com você. Às vezes a gente vai num dia cansativo e você fala, meu, Hoje não hoje vai eu dar. vim só para não É faltar. o melhor treino do dia de semana. E aí você começa a treinar, você fala, bom, eu vou fazer, é melhor feito que perfeito. E tem dia que sai até melhor, porque começa a liberar, né, os neurotransmissores e a sensação do prazer e bem-estar e vai. E um dia que não der o 100%, diminui carga, completa o treino, é melhor do que não ter feito, né? Porque no outro dia você acorda mais disposto, com mais energia de ter feito uma atividade física. Pode ser uma caminhada, andar de bike, brincar com o filho, mas 30, 40 minutinhos aí é importante. E cabe para tudo, né? Para estudar inglês, né? Então, mas só 10 minutos é melhor do que 0, né? Para caminhar é melhor do que não caminhar, né? Então, assim, a disciplina é uma chave e não é fácil ser disciplinado, né? Porque acho que muita coisa nos distrai hoje em dia, né? Cada vez mais se você pegar o telefone celular, tem 1 milhão de coisas que distraem você, né? E aí você passou meia hora, né, olhando o TikTok e esqueceu de ter a disciplina de fazer alguma coisa decente, né? E quando você está descansado, às vezes aquele trabalho que você achou que ia performar depois do horário na empresa, você ficou lá 1 hora. Eu vejo por mim, por exemplo, tem que atender lá o dia todo, aí tem todo o cálculo do cardápio de cada paciente. Então, às vezes, você fica insistindo 1 hora e meia. Não, vai, descansa, se alimenta, Respira, dorme. e rende No outro melhor dia, depois. 10, 15 minutos, você faz o trabalho que você perderia, de repente, 1 hora, né? Isso é performar. É Isso, tempo, é ganhar exato. tempo. Eu costumo dizer muito que é afiar o machado, né? Sim. Então, assim, a pessoa fica cortando lenha o dia inteiro sem parar para afiar o machado. Quando chegar nas últimas árvores do dia, não corta mais, porque não tem mais fio no machado. Então, afia o machado e continua cortando com o menor desgaste, né? Depois de afiar o machado. Então, eu tenho essa teoria que eu escutei uma vez e acho muito legal. É uma historinha, na verdade, isso, né? Então, para afiar o machado que você vai render muito mais. Muito bom. Temos um livro Deixa aqui. eu mostrar. Vou mostrar aqui na câmera. Longevidade, Diário da Vida Saudável. A Kelly está há 18 anos, né, Kelly? Na área de nutrição. Sim. E acho que esse livro também, imagino que ele fala um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui. Então, de como a longevidade a gente precisa começar antes para conseguir colher os resultados mais para frente. Essa disciplina é o que vai levar a gente a colher esses resultados mais para frente. Mas muito legal. Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Sim, o livro Longevidade eu publiquei junto de um paciente. Né? Foi muito legal. Ele já tinha experiência de outros livros e me convidou. Era um professor de educação física da USP. E ele queria muito colocar aí um livro sobre longevidade, porque hoje ele, né, o seu José, ele já deve estar aí nos seus 85 anos. E realmente a gente vê que o alimento ele não vai agir hoje, né? Ele vai agir no longo prazo. Então, de repente, essa fibra, esse alimento que eu estou comendo hoje, eu vou colher lá no futuro. É como, né, você falou. Às vezes, não quer dizer que eu não vou ter nenhuma doença ao longo da minha vida, mas, de repente, eu consigo, né, prorrogar. Se eu poderia ter uma patologia aos 50, eu consigo, né, atrasar lá para os meus 90. E eu brinco, né? O pessoal fala, qual que é o seu objetivo, né, sendo nutricionista? É chegar nos 3 dígitos. Então, mas não é, né, durar 100 anos, sim viver 100 anos. Não Isso, sobreviver. Não né? sobreviver. Então, esse livro foi uma experiência muito legal. Eu já estava aí na primeira pós-graduação fazendo nutrição clínica, então era aquela loucura, já tinha que performar, porque eu era nutricionista do Alimente-se Bem, do SESI, naquela carreta, né? Então, unidade móvel. Então, cada mês eu estava numa cidade ministrando as aulas do Alimente-se Bem. Final de semana eu chegava, tinha pós e consultório, né? Então, atendia. Então, assim, eu falo que nesses 18 anos eu continuo em alta performance 15, 16 horas por dia, né? E atuando em várias cidades e agora com a empresa, né? E mais os pacientes. E só é possível, né? Lá nos 21 aninhos, recém-formada, a gente tinha, né, a idade, né, a disposição da idade. Mas hoje em dia, eu falo, 18 anos depois, continuar performando assim, só é possível realmente pela boa alimentação, né? Sem dúvida. Por tudo isso que a gente colocou. Então, é possível sim, né? Chegar em alta performance nos 3 dígitos. Essa não é a de meta. peso, de idade, né? De idade, não. O peso tem que manter o mesmo, né? Se for muscular, tudo bem.
Ô, Kelly, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Como é que Legal. encontramos você? Instagram é @KellyNutri, né? E Facebook nutricionista Kelly Bortolazzi. Também temos aí o WhatsApp, né, da Clínica Nutribem, loja Nutribem, de produtos naturais e suplementos em Bariri. O site, né, Kelly Nutricionista. E a gente está, né, eu atendo em Bariri, Jaú e Bauru. E hoje Legal. a gente também, né, através aí, pós-pandemia, né, eu aconselho também a liberação do atendimento online. Então, a gente consegue, eu tenho pacientes, tenho atleta de futebol lá em Malta. Que legal. Tenho massa. pacientes também de outros países. É bem legal essa oportunidade do online, né? Que, aliás, a pandemia gerou o que a gente conversou um pouco antes, né? As academias estão cheias e se tem alguma coisa boa que a pandemia deixou, foi um despertar para a saúde também, né? De se cuidar um pouco mais. E a gente vê Sim, academias lotadas, graças a Deus. Mas essa questão de ter a saúde e o quanto as pessoas com melhor alimentação e condicionamento tiveram melhores chances na recuperação de uma pandemia, né? Sim. Então, isso foi incrível também. Quer dizer, lógico, a pandemia é péssima, mas tem que olhar um pouco meio copo cheio. Uma dessas coisas foi isso, deixa eu despertar para me cuidar, né? E isso acontece. Lá na clínica em Bariri, nós temos uma equipe multidisciplinar, então tem psicólogos, né? Tem a psicopedagoga, e hoje a gente faz esse trabalho em conjunto, porque não é só o trabalho do nutricionista ou do personal em si, né? O psicólogo, enfim. Então, uma equipe multidisciplinar, a gente vai ter saúde e alto rendimento, né? Por quanto tempo você quiser performar. Muito bom, se cuide, tenha disciplina quando faltar motivação. Kelly, muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigada, foi obrigado, muito Bia, gostoso. também. Eu que agradeço Muito legal o poder convite. conhecer um pouco mais de como a gente pode performar melhor na vida profissional, pessoal, familiar, através de alimentos saudáveis, Hábitos hábitos saudáveis, saudáveis, no geral, né? Comportamentos saudáveis. Então, como isso impacta no meu modo de viver e trabalhar no dia a dia, pro lado bom, pro lado não tão bom assim. A gente só dá o que a gente tem, eu falei no começo, né? Então, antes de falar de vendas, de pós-vendas, de compras, de plano estratégico, de projetos, como é que eu vou estar fisicamente para poder ser melhor naquilo que eu tenho que desempenhar? É o que eu estou hoje, como é que eu estou hoje? Como é que eu estou hoje? O que eu como? O que eu consumo? Né? Então, esse bate-papo deixou claro para a gente como a gente pode se ajudar a performar melhor nas áreas da vida através de uma alimentação saudável. Com certeza. Muito obrigado. Muito Obrigado, Bia. obrigada, foi muito gostoso. Eu que agradeço. Tá estreando o quadro, é isso? É o primeiro, que o legal. primeiro Episódio tema do nosso você. podcast. Obrigado por abrir esse projeto de podcast, né? Tema fundamental para poder falar de todos os outros que vêm na sequência, né? Que tenhamos longa vida, né, no nosso projeto. Perdão, e você foi a primeira. Obrigado por aceitar. Muito obrigada. E bebam água, né, Bia? Bebam água, pessoal, o que fica desse episódio. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Até, pessoal.